Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais uma videoaula resolvendo questões da banca FUCAP-Sul ou Instituto FUCAP relacionadas às questões de língua portuguesa, né? Você que vai fazer aí concurso ou processo seletivo em Imbituba, Gaspar, atente-se a essas dicas que nós vamos estar aí resolvendo juntos 10 questões de língua portuguesa. Vamos lá? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal como uma forma de incentivar a produção de novos conteúdos. Vamos à nossa primeira questão. Dado o excerto, os cidadãos foram novamente à caça, mas os burros foram escasseando. Assinale a alternativa que, substituindo a palavra destacada, não mantém o significado original do período. Então, a palavra destacada é a nossa conjunção mas, né, que dá a ideia de adversidade, e nós precisamos substituí-la por uma das palavrinhas a seguir que não mantenha o sentido original, né, que vai dar uma ideia contrária ao que temos aí nesse período. Letra A, porém. Porém, ela não vai se encaixar para substituir a conjunção mas, porque porém também dá a ideia de adversidade, assim como a conjunção mas. Contudo, também dá a ideia de adversidade. Portanto, portanto é o nosso gabarito, porque portanto é uma conjunção conclusiva, uma conjunção utilizada para concluir a ideia que foi iniciada anteriormente. Todavia, também é uma conjunção de adversidade ou adversativa. E a alternativa E, né, nenhuma das anteriores, não se encaixa nessa questão. Então, o nosso gabarito é a alternativa C, portanto, porque ao substituir os cidadãos foram novamente à caça, portanto, os burros foram escasseando. Eu estou aqui concluindo uma ideia com a conjunção portanto, sendo que a conjunção mas é uma conjunção de adversidade, uma conjunção adversativa, e a conjunção portanto é uma conjunção, né, conclusiva. Então, aqui a banca exigindo que o candidato tenha um conceito, né, sobre as conjunções. Então, é muito interessante, né, você estar tendo esse conhecimento básico dos tipos de conjunções e as suas classificações, porque a banca faz uso recorrente das conjunções nas questões de língua portuguesa. Vamos para a segunda questão. Dado o excerto, alguns acreditavam, mas a maioria zombava dele. Assinale a alternativa que substitui a palavra em destaque sem alterar o sentido da oração. Então, na primeira questão, a banca queria que nós substituíssemos a palavra em destaque, no caso, a mesma conjunção dessa questão, a conjunção mas, né, que dá a ideia de adversidade, por uma palavrinha que alterasse o sentido daquele período em questão. Agora, nessa segunda questão, a banca quer de nós uma palavrinha que mantenha o sentido desse período, dessa oração. Então, vamos lá. Alternativa A, portanto. Portanto, né, é uma conjunção conclusiva, a ideia de conclusão. Então, já não se encaixa com a conjunção mas, que é a ideia de adversidade, ela é adversativa. Alternativa B, outro sim. Outro sim, podemos até dizer que é um advérbio de adição, né? A ideia de somar e não de adversidade. Então, outro sim também não se encaixa aqui. Alternativa C, contudo. Contudo, né? É uma conjunção de adversidade. Contudo, todavia, entretanto, porém, mas, por isso, contudo acaba substituindo a conjunção mas. D, deveras, né, o sentido de realidade, na verdade, de fato, então não se encaixa, né, para substituir a conjunção mas. Então, neste caso aqui, vamos marcar o nosso gabarito, alternativa C, contudo. Questão número 3. Nós temos aqui uma fala a ser analisada e uma palavra destacada. Pai, tem uma menina idêntica a mim, com o mesmo cabelo, os mesmos olhos azuis, escondida dentro do guarda-roupas. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo destacado. Então, o termo destacado é o substantivo pai.
Ele é um vocativo, sujeito, objeto direto, agente da passiva ou nenhuma das alternativas anteriores. Neste caso, né, alguém está fazendo o chamamento. Quando alguém faz esse chamamento, né, nós estamos construindo o vocativo. Ah, mas a palavra pai não é o substantivo? Não seria o sujeito da oração? Não. Alguém está chamando o pai para dizer que avistou, né, que viu uma menina semelhante a si. Então, neste caso, quando eu faço esse chamamento, eu estou construindo, né, eu classifico aí dentro da língua portuguesa como vocativo. Veja que depois do pai tem uma vírgula. Se fosse sujeito, né, eu não colocaria vírgula, porque o sujeito ele não pode ser separado por vírgulas ou por vírgula da oração, certo? Do seu predicado. Quarta questão. Dado o excerto, vivia contando aos amigos histórias que ouvia a respeito de espíritos que tomavam o corpo de pessoas. Assinale a alternativa que apresenta oração subordinada com a mesma classificação que a oração em destaque. Então, a oração em destaque, né, começa aqui em histórias, né, está em negrito, até espíritos. E nós precisamos, então, encontrar uma classificação para essa oração subordinada. Diríamos aqui, então, que essa oração em destaque é uma oração subordinada restritiva. Por quê? Contava história aos amigos, né? A respeito de espíritos. Então, aqui eu estou restringindo o tipo de histórias que eram contadas, né? Histórias a respeito de espíritos. Então, nós precisamos encontrar dentro das opções, das alternativas, uma oração subordinada também restritiva. Então, vamos analisar a letra A. Roberto sempre desconfiou de que nossos pais guardavam pertences no cofre. Então, a oração subordinada aqui, ela começa a partir do que, né? Até cofre. Todavia, essa daqui é uma oração subordinada objetiva direta. Por quê? Porque ela funciona como objeto direto, deixa eu trocar a cor, do verbo desconfiar, né? Conjugado na terceira pessoa, desconfiou, tá? Então, não é a alternativa A. A alternativa B, Geraldo sabia que nossas economias estavam no fim. A oração subordinada começa aqui no que e vai até o fim. Aqui também temos uma oração objetiva direta, porque ela vai funcionar como objeto direto do verbo saber, né? Conjugado na terceira pessoa. Fernanda era a menina que nos atendia na cafeteria do hotel. Opa! Fernanda era a menina que nos atendia na cafeteria do hotel. Aqui eu estou restringindo o local, né, em que a menina nos atendia, na cafeteria do hotel, certo? Não era em qualquer local. Eu estou direcionando, né, para a cafeteria do hotel. Então, aqui é uma oração subordinada restritiva. O nosso gabarito, vamos trocar aqui de cor, é a alternativa C. Alternativa D. Era interessante que as pessoas ouvissem histórias a nosso respeito. Aqui nós temos uma oração subjetiva, né? E ela vai funcionar como um sujeito da oração principal, certo? Então, ela não é restritiva. A alternativa E diz que nenhuma das alternativas anteriores, né? E nós achamos que o nosso gabarito é o gabarito alternativa da letra C, porque também é uma oração restritiva, assim como a oração destacada no enunciado, né? Ele restringiu o tipo de histórias que eram contadas, e aqui nós restringimos, né, o local onde a menina nos atendia, né? Então, é uma oração subordinada restritiva, ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Para a questão número 5, a banca trouxe um texto, como ele é um pouco extenso, eu preferi não trazê-lo. Dado o excerto, esse tururu, 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 aqui dentro que faz tururu, tururu, quando você passa. Assinale a figura de linguagem reconhecível no fragmento. Alternativa A.
Catacrese. A catacrese ela é uma figura de linguagem utilizada para atribuir um nome a algo que não tem um nome específico. Por exemplo, os braços do sofá, o bico do bule, a asa da chaleira, os pés da cadeira. Isso é uma catacrese. Alternativa B, onomatopeia. As onomatopeias, elas são utilizadas para a representação do som, que é o caso desse nosso fragmento, né? Esse tururu, 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 aqui eu estou representando o som. Poderia ser também, o relógio faz tic-tac, tic-tac. Isso seria uma representação do som do relógio. Ou ainda, né? Bum! Fez o copo quando caiu. Então, onomatopeias, né? Ou as onomatopeias, elas são utilizadas para representar os sons. No caso aqui, o nosso gabarito, né? Alternativa B. Vamos marcar. Alternativa B. Deixa eu trocar aqui a cor. Onomatopeia. Alternativa C. Polissíndeto. Polissíndeto é quando nós fazemos o uso recorrente, repetitivo de uma determinada interjeição. Por exemplo, foram ao supermercado e compraram doces e salgados e diversas outras coisas. Nós utilizamos, né, repetidas vezes, a interjeição e. Então, o polissíndeto é quando nós utilizamos repetitivamente ou repetidamente uma determinada interjeição. Hipérbato. O hipérbato é quando nós fazemos a inversão das palavras na oração para causar, assim, como é que eu vou dizer, um efeito poético. Não, é este caso, né? Não foi feita a inversão das palavras para trazer esse sentido poético, esse efeito poético. Então, gabarito, alternativa B, que é a representação dos sons, né? As onomatopeias representam os sons. Sexta questão. Dado o excerto, deixa sua marca no meu dia a dia nesse misto de prazer e agonia. Assinale a figura de linguagem reconhecível no fragmento. Alternativa A, catacrese. Como nós já vimos, né? A catacrese é uma figura de linguagem utilizada para atribuir um nome a algo que não tem nome específico. As pernas da mesa, os pés da cadeira, os braços do sofá, não é o caso desse fragmento em questão. B, antítese. Antítese é uma figura de linguagem com ideias opostas. Vamos então analisar melhor o nosso fragmento. Deixa sua marca no meu dia a dia nesse misto de prazer e agonia. Opa, prazer é algo bom, né? Totalmente oposto à agonia. Então, nosso gabarito é a alternativa B, antítese. Ideias opostas na oração, no período, na fala. C, sinédoque. Sinédoque é quando eu utilizo uma parte para me referir a um todo. Meu pai vendeu 1000 cabeças de gado, né? Utilizei uma parte para me referir a um todo. O anacoluto é quando um termo ele está no início de uma oração, mas ele não há uma relação muito direta, né? Ou específica com o que vem depois, né? Essas crianças, é preciso cuidar delas, né? Então, essas crianças ficou praticamente que isolado, né, do restante da oração. O quiasmo. O quiasmo é um tipo de figura de linguagem que vai funcionar mais ou menos como um espelho. Amar para viver, viver para amar. Isso é um quiasmo, tá? E funciona como um espelho. Vejam que quando eu falo é preciso amar para viver, viver para amar, é praticamente, né, a mesma fala, só que com os substantivos ali invertidos, né? Palavrinhas invertidas. Então, é um espelho para promover um certo reflexo da fala. Então, eu monto numa estrutura e depois eu repito com a posição, com as ordens diferentes. Então, o quiasmo é como se funcionasse, como se fosse, né? Funciona como um espelho, é uma figura de linguagem que funciona como um espelho. Então, é preciso amar para viver, viver para amar. Isso é um quiasmo. Então, o gabarito da nossa questão, né, é a antítese, porque prazer e agonia são situações, né, opostas ou palavrinhas opostas ali dentro da fala, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 7. Dado o excerto,
Se eu pudesse te prender, assinale a alternativa que classifica corretamente a conjunção destacada. Alternativa A, conjunção subordinativa condicional. Então, a nossa conjunção destacada, né, é a conjunção C. Ó. Ela é uma conjunção condicional? Sim, né? O gabarito aqui é a nossa alternativa A. Ela está colocando uma condição, né? Caso eu pudesse te prender, né? Ali ela está bem clara, então ela é uma conjunção subordinativa condicional. A alternativa B, conjunção subordinativa causal, ela está colocando uma causa? Não, né? C, conjunção subordinativa consecutiva, teria ali uma consequência? Também não. Alternativa D, conjunção coordenativa adversativa. Também não, porque não está dando a ideia de adversidade, né? A classificação que melhor se encaixa é a alternativa A. Conjunção subordinativa condicional. Está colocando uma condição, né? Caso eu pudesse te prender, né? E teríamos ali o restante do período. Gabarito, alternativa A. Questão número 8. Considerando que se trata de uma letra de música, com métrica e rimas, assinale a alternativa que apresenta a função de linguagem predominante no texto. Então, quando eu utilizar música, com métrica, rimas, que tipo de linguagem predomina nesse tipo de produção textual? Alternativa A, função referencial. A função referencial ela é utilizada para transmitir informações, né, de forma mais objetiva. Será que com uma música eu vou transmitir informações mais objetivas? Provavelmente não, né? Nem toda música dá para transmitir informações mais objetivas ou informações objetivas. Então, ela não se encaixa. Alternativa B, a função fática, aquela função, né, que eu utilizo a linguagem para manter a interação entre o emissor e o receptor. Será que é isso que vai predominar em um tipo de produção textual que eu vou utilizar música, métrica, rimas? Provavelmente não, né? Alternativa C, função metalinguística. O que é a função metalinguística? Quando eu utilizo a língua para falar dela mesma. Então, eu vou falar sobre verbos. Eu vou utilizar a própria língua para falar sobre verbos, vou explicar o que é o verbo, vou dar exemplos, né? Eu vou falar sobre conjunções, então eu vou utilizar a própria língua para falar das conjunções, os tipos, né? As classificações, quando usar, de que maneira. Então, função metalinguística, quando eu utilizo a própria língua para falar dela. Alternativa D, função poética. Então, uma produção textual utilizando músicas, né, com métrica, rimas, se encaixa dentro da função poética? Com certeza, né? A música em si é poesia, né? Então, nosso gabarito, alternativa D, ó. Alternativa E, nenhuma das alternativas, não, né? Acabamos de descobrir que a função poética, né? Vamos para a nossa última pergunta. Obrigado até aqui. Entre os usuários da língua portuguesa, o correto uso dos porquês é causa de confusão, podendo ser encontrado de 4 formas diferentes. Assinale a alternativa que apresenta seu uso correto. Então, na língua portuguesa, né, nós temos 4 tipos de porquês. Alternativa A. Reginaldo não concebia o porquê daquela reunião. Opa! Ó, Reginaldo não concebia o porquê daquela reunião. Até aqui tudo bem, né? Deixa eu pegar o marca-texto. Ó, beleza. Porque junto com acento, eu tenho o artigo, né? Definido o na frente. Ele vai ter um valor de substantivo, né? Corretíssimo. Por que naquele dia tão funesto? É uma pergunta. Iniciei com o porquê separado e sem acento, corretíssimo. Assim, repentinamente, por quê? O porquê apareceu ao final de uma pergunta, né? Separado e com acento, corretíssimo. Apenas porque sua irmã gostava de controlar. Estou dando a explicação porque
junto e sem acento. Gabarito, alternativa A, mas vamos ver por que, né? As outras opções não são, né, o nosso gabarito. Alternativa B. Reginaldo não concebia o porquê daquela reunião. Opa, aqui já temos um erro, né? Ó, aqui, deixa eu colocar de caneta vermelha, aqui o nosso erro. Porque separado e com acento. Está erradíssimo, né? Muito errado. Quando eu tenho o artigo na frente da palavra porquê, ela é obrigatória, né? Ser escrita juntinha, né? As duas partes juntinhas e com acento, porque vai ter um valor de substantivo, tá? Então, quando eu tenho o artigo na frente da palavra porquê, ela deve ser escrita junta, né? As duas partezinhas juntas e com acento. Por que naquele dia tão funesto? Aqui é pergunta, né? E o porquê está junto. Então, aqui, né? Não é o nosso gabarito. Vamos na alternativa C. Reginaldo não concebia o porquê. Ó, aqui temos o artigo, né? Mas faltou o acento no porquê. Por que naquele dia tão funesto? Início de pergunta, o porquê é separado. Mas esse acento aqui tornou, né? Incorreto. Alternativa D. Reginaldo não concebia o porquê daquela reunião. Separado e sem acento. Então, nós já achamos o nosso gabarito, né? Então, os 4 porquês da língua portuguesa, né? Nós vamos ter um porquê separado e sem acento no início de pergunta. O porquê separado e com acento, né? Ao final de uma pergunta, de uma fala. Né? Isso serve até para o quê, né? Você estava na escola fazendo o quê? Quando eu faço esse tipo de pergunta, ele também é com acento, porque ele está no fim de uma frase, né? De uma fala, de uma oração, representando este porquê separado e com acento. Porquê juntinho e sem acento, eu vou dar uma explicação, né? Uma explicação. E o porquê juntinho e com acento é quando ele vai receber na frente dele o artigo definido o artigo definido masculino, tá? Porque ele vai ter aí um valor de substantivo, certo? Se ele tem um valor de substantivo, é como se ele estivesse ali representando, né, o sujeito, tá? Então, são esses 4 porquês da nossa língua portuguesa. Obrigado. Até breve, desculpem a simplicidade das nossas videoaulas, né? Mas estamos aqui para dividir o pouquinho que sabemos com vocês. Até breve.